Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Como é que os irmãos estão? Tá todo mundo bem? Amém? Glória a Deus. Foi um amém assim tão fraco, né, irmãos? Né, Maracena? Mas é assim mesmo, nas lutas, enquanto a gente vive aqui, nós estamos sempre enfrentando lutas, né? E nós lemos aí uma palavra, né? No início do culto, Romanos capítulo 8, versículo 29, né? E eu queria tomar como tema desse assunto que eu gostaria que se seguisse, né, se estendesse por alguns cultos, para a gente estudar a respeito um pouco deste assunto. E este assunto é: Cristo é o nosso modelo, né? Então é muita coisa para se apresentar em um culto só, né? Nós vamos ter que ler muita coisa, porque o objetivo principal é que nós venhamos a aprender com este assunto, né, com este tema, com este estudo, para que nós possamos crescer cada dia mais um pouco, né, irmãos? Crescer na graça e no conhecimento de Deus. É necessário que nós cresçamos em estatura, né? Para chegarmos a uma medida que é a de varão perfeito. Então, a única forma de se crescer é aprender com a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz esse crescimento, né? É esta palavra que nos desenvolve, né? Vai nos desenvolver de uma estatura anã para uma estatura de uma medida. E essa medida e esta estatura é de chegar, né, ao modelo do Filho de Deus. Então, chegar a esse padrão, né, a esse entendimento completo da verdade de Deus, da palavra de Deus. Então, nós temos que estar em busca desse conhecimento. Às vezes as pessoas elas pensam que só o fato delas estarem no culto, virem ao culto, isso já é o suficiente. E quando a gente se reúne, nós nos reunimos para aprender com Deus, para que Ele nos ensine a nos portar como filhos, né, de Deus. Porque um filho de Deus, ele tem que ter um comportamento, ele tem que ter um padrão, ele tem que ter um modelo. E esse modelo, para nós, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja Deus. Então, nós tomamos aqui essa escritura em Romanos 8, 29, e nós já temos lido essa escritura. Eu gostaria de ler novamente aos irmãos, que diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, né? Então, Jesus, ele é o primogênito entre muitos irmãos. Não é isso, irmãos? Ele é o primogênito. Então, o apóstolo Paulo, ele nos disse que aqueles que pertencem à eleição de Deus, eles
de Deus foram predestinados a serem conforme o modelo do seu Filho Jesus Cristo. Então, houve um tempo que eu não sei exatamente falar isto aos irmãos, mas a Bíblia diz que Deus nos conheceu dantes, né? Porque Deus não nos conheceu quando nós fomos expressados aqui na terra. Ele já nos conheceu de antemão, um tempo muito anterior ao tempo em que nós fomos expressados aqui. E a Bíblia diz que estes que ele conheceu, que ele viu pela sua... Porque Deus, ele é um Deus onisciente, né, irmãos? Ele conhece o fim como o princípio. Nada vai tomar Deus em momento algum de surpresa. Ele já sabe de tudo. Ele sabe tudo que vai acontecer. Ele determinou isto desta forma, desta maneira, né? Eu vi alguém falando sobre a eleição de Deus um dia destes, porque isso aqui está falando da predestinação, né? Nós fomos predestinados para ser conforme a imagem do Filho primogênito, né? Então, quais foram esses que foram predestinados? Aqueles que foram eleitos. Eleitos. Então, nós fomos eleitos por Deus para vir aqui, para ser expressado aqui, né? Nós fomos eleitos por Deus e fomos predestinados para chegar a ser conforme a imagem do Filho primogênito. Viu, irmãos? Então, Deus nos elegeu. Então, a eleição de Deus, nós fomos eleitos por Deus, e essa eleição, a eleição, ela fala de algo, né, que Deus, em um determinado tempo ali, que nós não sabemos, como eu falei para os irmãos, né? Ele nos viu, nos olhou e ele sabia que nós iríamos reconhecer a sua voz, iríamos atender ao seu chamado, mas ele elegeu esses porque ele sabia qual seria aqueles que iriam atender ao chamado de Deus, que iriam ouvir a voz de Deus. E como nós iríamos atender esse chamado? De que forma nós iríamos atender a esse chamado? De que maneira? Pela pregação do Evangelho. Então Deus nos elegeu e Ele, na sua sabedoria, Ele apresentou a maneira, o método pelo qual o eleito de Deus, os seus eleitos, iriam atender esse chamado. E como seria? Pela pregação do Evangelho. Nós iríamos ouvir a voz do pastor e nós iríamos reconhecer, porque a Bíblia diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Então, por que nós ouvimos? Porque nós fomos ovelhas. Somos ovelhas. Por que nós ouvimos? Porque nós fomos eleitos e predestinados para isto. Viu, irmãos? Para atender.
Porque somente o eleito tem em si o genes espiritual de Deus. Somente o eleito tem semente de Deus nele, para que ele possa nascer, renascer. Aquele que não é semente, ele não tem como renascer. Ele não tem como nascer. Mas o eleito de Deus, o eleito que tem semente, e a gente só pode renascer porque nós somos semente. Porque aquele que não é semente não tem nada nele para que possa ser vivificado nele. É como uma semente que só tem casca, mas não tem nela o germe de vida. O irmão Francisco já trabalha com roça, eu também trabalho com essas coisas de vez em quando eu planto uma semente aqui, outra acolá. Então quando você às vezes tem semente que ela não nasce, porque ela não tem o germe de vida nela para que ela possa nascer. Viu, irmão Francisco? Então Deus, ele é o Deus soberano. Ele é o Deus todo-poderoso. Às vezes alguém pensa, agora recente, eu estava lendo algo sobre livre-arbítrio, né? E todas as religiões, 90% das religiões hoje praticamente da Terra crê 98% crê no livre-arbítrio. Mas na realidade as pessoas falam de livre-arbítrio, mas elas não sabem nem o significado dessa palavra livre-arbítrio. Quais as implicações do livre-arbítrio. E eu vi lendo uma leitura do irmão Diógenes, e ele diz assim, rapaz, as pessoas, o que a Bíblia fala, as pessoas não crêem no que a Bíblia diz. E no que a Bíblia não diz, as pessoas creem. Por exemplo, o livre-arbítrio é uma doutrina bíblica? Não. Não é uma doutrina bíblica. O livre-arbítrio ela é um ensino da filosofia. É da filosofia. Mas a maioria das pessoas que se dizem evangélicas hoje crê no livre-arbítrio. E o livre-arbítrio diz que o homem tem o poder de criar o seu próprio céu e o seu próprio inferno. Ele tem o poder de decidir se ele quer ir para o céu ou se ele quer ir para o inferno. Mas ele não tem isso em suas mãos. Deus não deu isso ao homem. E por isso que eu estou falando aqui para os irmãos que a eleição, né? A eleição e a predestinação, nós fomos eleitos e predestinados. Nós somos escolhidos e Deus determinou isto para nós. Nos predestinou. E a eleição, ela fala assim, a eleição é assim, para os irmãos entenderem. A eleição aponta a nossa origem e a predestinação aponta o meu destino, o nosso destino. Então, se eu sou um eleito, você é um eleito, você teve uma origem. Você estava em algum lugar. E onde você estava? Para que você pudesse ser expressado aqui. De onde você veio? Para onde você vai? Jesus sabia. Jesus sabia a sua origem e seu destino. Ele disse, eu vim de Deus, vou voltar para Deus. Porque Jesus era uma parte de Deus. Então, se a nossa alma é uma parte de Deus, irmãos, se nós estávamos em Deus, nós só podemos voltar para Deus.
Porque houve uma escolha e Deus determinou o nosso destino. Viu, irmão Francisco? E Deus sabe de tudo isso. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça e na sua cabeça. Viu? Deus sabe quantos mosquitos ou quantas moscas tem sobre a terra. Deus sabe quantos grãos de areia tem na terra. Sabe? Ele sabe tudo. Nada foge do controle e do domínio de Deus. Então, olha só. Então, nós fomos eleitos, essa eleição de Deus, né? Essa eleição, nós somos eleitos por Deus e nós fomos predestinados para sermos conforme o modelo do seu Filho, Jesus Cristo. Viu só, irmãos? Deus nos predestinou para chegar a esse modelo. Chegar àquele mesmo tipo de vida que ele viveu aqui. Chegar àquele mesmo exemplo de vida que ele deu aqui. Nós fomos predestinados para isto. Então, quando eu falei lá atrás aqui, voltando à questão do raciocínio, da questão de onde nós viemos, onde nós estávamos em algum lugar. Irmão Nonato, onde nós estávamos? Antes de nós chegarmos a ser um germe de vida no nosso pai, nós estávamos em algum lugar. Porque houve um momento que nós não éramos nem um germe. Vocês entenderam, irmãos? Nós podíamos, para nós chegarmos a ser um germe, o nosso tataravô, o bisavô, teve que vir à existência. Mas teve um momento que nós nem um germe de vida nós éramos. E onde nós estávamos? Onde você estava? Onde eu estava? Nós estávamos em Deus, como atributo, como atributos em Deus. Nós éramos só um pensamento na mente de Deus. Deus saberia que Raimundo, Nonato, Santos, filhos, ia vir à existência. Deus saberia que Iracema iria vir à existência. Ia ser expressado aqui nesta terra. Mas primeiro nós tivemos que estar em Deus para chegar até os nossos pais, para poder ser expressado. Como nós estamos aqui hoje, conversando, falando da palavra, olhando um para o outro, mas vai ter um momento que nós vamos sair daqui para estar em algum lugar. Então, aquele que estava em Deus, ele tem que voltar para Deus. Se você estava em Deus como um atributo, como um pensamento, você tem que voltar para Deus. Porque você é semente. E uma semente pode ser vivificado. Você só é vivificado porque nós somos sementes. Aquele que não é semente não pode ser vivificado. Por que uma pessoa às vezes ouve tanto a palavra, mas ela nunca chega a entender o que realmente Deus quer transmitir para a pessoa? E esses dias eu estava pensando em algo e veio à minha mente uma mensagem que o profeta pregou. A mensagem que ele pregou foi o sinal. O sinal. Hoje nós estamos vivendo um tempo assim. Olha só. As pessoas não querem conhecer a palavra. Elas não querem conhecer a palavra. Elas não querem conhecer a verdade. As pessoas querem ver sinais, maravilhas, mas elas não querem conhecer a palavra. E primeiro nós temos que conhecer a palavra para que a gente possa. Para quê? Porque os sinais têm que ser operados
Pela palavra. É a palavra que tem que produzir os sinais. E nós vemos hoje muitos sinais sendo produzidos, mas a palavra não está ali para vindicar aquele sinal. Vocês estão entendendo, irmãos? Por que as pessoas são enganadas hoje? Porque elas querem ver os sinais, mas elas rejeitam a palavra. E só quem dá garantia para nós de que aquele sinal está de acordo, está certo, é a palavra. Se for a palavra produzindo aquilo. Por que muitos naquele dia vão chegar diante de Deus e vão dizer assim: Senhor, no teu nome nós fizemos sinais, maravilhas, nós curamos enfermos, nós expulsamos demônios, ressuscitamos mortos, fizemos sinais e maravilhas. A pessoa não tinha um braço, aí nasceu outro braço no lugar, não tinha um olho, nasceu outro olho no lugar, sinais e maravilhas. E o Senhor vai dizer assim: eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito. Apartai-vos de mim. Por quê? Porque a palavra não estava ali. Não era a palavra vindicando aquilo. Viu, irmãos? Que era uma unção ali diferente. Contrário à unção genuína. Ainda que as pessoas possam ter apresentado a palavra, mas se a palavra não está ali na sua totalidade, as pessoas, aquilo não será vindicado por Deus. É assim, ó. O que levou a mulher à queda? O que levou a raça humana à queda, à morte? Porque eles deixaram de ouvir uma palavra de Deus. Uma palavra, irmãos, uma. E as pessoas nunca retornarão para Deus se elas abrirem mão de uma palavra. Se elas rejeitarem uma palavra. Uma. Vocês estão entendendo? Uma. Se você rejeita uma palavra, se eu rejeito uma palavra, nós não podemos voltar para lá. Nós temos que crer em toda a palavra. Vamos seguir adiante, né? Porque aqui vamos concluir aqui. Mas observe que ele não disse que Deus seria o primogênito entre irmãos, porque Deus não tem irmãos e tampouco possui um pai. Deus só tem filhos. E esse primogênito, entre muitos filhos que Deus tem, é o seu filho unigênito, no qual Paulo diz que viemos para sermos feito a sua imagem. Então esse filho, ele esteve aqui, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, viu? Porque tem muita gente por aí dizendo que Jesus, o Filho de Deus, é só um ofício de Deus. Oh, meu Deus. Eu estava pensando nisto. Às vezes eu fico pensando muito nessas... Eu penso em muitas coisas. E eu digo assim: Pai, às vezes as pessoas, por orgulho, elas não querem ouvir as pessoas. Que às vezes vem com a palavra correta, com a palavra verdadeira, apresenta elas, mas elas rejeitam. Elas não examinam aquilo, né? E aí elas seguem com seus credos, tradições, com seus dogmas, vão. Onde que elas vão parar, irmão Nonato? Elas vão parar num precipício. Porque elas não estão dando crédito à palavra genuína, à mensagem de Deus, que Deus tem enviado nesse dia, nesse tempo. Né? Então elas vão parar num precipício. Então esse filho veio, né? E nós viemos também para sermos conforme essa mesma imagem. Essa mesma imagem.
Nós temos que refletir aquela mesma vida, aqueles mesmos exemplos. Tem um bichinho aqui voando aqui, uma abelha. Então, olha só. Então, de fato, nós viemos ao mundo formados à imagem de Deus e do seu Filho. Gênesis 1:26 diz assim: E disse-lhe Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Né? Então nós observamos aqui que o irmão Brana, ele compartilhou da mesma opinião dos pais pré-nicenos, de que aqui Deus estaria falando com o seu filho. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então aqui Deus está conversando com alguém. E com quem que Deus estava conversando? Com o seu filho. Né? E eu estava hoje, peguei algum material aqui sobre os pais da igreja, aqueles que antecederam ao Concílio de Nicéia, aqueles que ali pelo ano 100, pelo ano 100, 150, né? Então aqueles homens, aqueles pais da igreja primitiva, eles tinham uma compreensão da deidade, e uma compreensão correta mesmo. Eles tiveram a revelação da deidade, e em alguns dos seus escritos, né? Em alguns dos seus escritos, daquilo que eles escreveram, eles demonstraram isto, esse entendimento. Eles tinham uma clareza, e que isso, ao longo das eras,